Obrigado, Dr. Jackson. Umas perguntas aos expositores serão formuladas logo após a próxima fala. Vou passar a palavra, então, ao professor Marcelo Maiora Alves, que tratará do tema a reforma penal e a criminalização das drogas. Boa tarde a todos. Começo por saudar ao Jackson, que tive o prazer de conhecer nesse evento, o Marcel também, e quero agradecer inicialmente à ESMESC, né, pelo tratamento, pela gentileza que tem nos tratado, e agradecer sobretudo à professora Vera Regina Pereira Andrade, minha orientadora de doutorado, com quem nesse período de doutorado estou tendo o enorme prazer de dialogar, debater e sobretudo de conviver, né? Então agradeço a generosidade do convite, e esse convite gerou um curto-circuito na minha cabeça, porque palestrar num evento com tantos penalistas e criminólogos de um porte gigantesco no Brasil, né, palestrar no evento no qual palestrou meu orientador de mestrado, minha orientadora de doutorado e, além disso, o orientador do meu orientador, né? Então gerou efetivamente um curto-circuito na minha cabeça. Mas como esse tema eu tenho pesquisado já há algum tempo, desde o início do mestrado, creio que vou conseguir dar conta. E quero então saudar a todos e sobretudo aos meus colegas estudantes. Me tocou falar do tema da criminalização das drogas nesse projeto de reforma do Código Penal. Eu pesquisei sobre isso por ocasião do mestrado, né, orientado lá na PUC do Rio Grande do Sul pelo Saulo de Carvalho, e confesso que estou um tanto quanto afastado desse tema, porque para fazer uma tese a gente tem que, de algum modo, matar o tema da dissertação. Eu, na tese, tratarei de outro assunto, então estou um pouco afastado. Mas, volta e meia tenho recaídas, né, e em razão das más companhias, eu volto ao tema das drogas nessa palestra. A minha fala vai ser dividida em duas partes. Na primeira, eu vou tratar do que chamei de efeitos perversos do proibicionismo, né, dos efeitos perversos da criminalização das drogas, ou seja, dos efeitos perversos dessa ideia de guerra às drogas, né, com a qual a gente trabalha ainda hoje. Vou tratar disso a partir da categoria da minha orientadora, que era o acúmulo criminológico, né, o acúmulo criminológico crítico. Eu vou tratar disso a partir de tudo que a gente já sabe acerca dos efeitos da proibição das drogas. E na segunda parte eu vou tentar pensar sobre algumas razões, né, que permitem que o proibicionismo se sustente, mesmo depois de sua deslegitimação teórica, né? Então a pergunta é: como pôde a comissão de juristas simplesmente desprezar completamente tudo o que já foi produzido nesse tema de crítica a essa opção proibicionista que está mantida quase que totalmente, né? Eu creio que a mudança em relação à descriminalização do consumo é totalmente insuficiente e vai mudar muito pouco. Mas, antes de entrar propriamente no tema, eu quero começar com uma espécie de exercício, que é um exercício antropológico de relativizar, de transformar o exótico em particular e o particular em exótico. Porque a gente já está totalmente inserido no contexto proibicionista, no sentido negativo que está colado essa palavra droga, nos preconceitos e na ligação artificial entre drogas, crime e pena. Então, antes de tratar desse assunto, a gente precisa literalmente nos desintoxicar, né? Nós precisamos de uma desintoxicação semântica, de uma desintoxicação histórica, para que a gente possa olhar sobre esse objeto com estranhamento, para que a gente possa olhar para esse objeto como se fôssemos crianças ou marcianos ou índios, né, que estão achando muito estranho os hábitos desses homens brancos que usam terno e gravata num país tropical como o Brasil. A gente no almoço hoje discutia, passamos o almoço inteiro discutindo a gênese da gravata, né, de onde veio esse adereço. Porque a gente precisa saber que a história das drogas é milenar, né, e a história da proibição das drogas é secular, né, é recente, a história da proibição das drogas. Então nós precisamos perceber que a opção proibicionista que é essa
política adotada para o controle da circulação de algumas substâncias, né, e não de outras, ela é conjuntural, condicionada por inúmeros fatores, fatores plenamente mutáveis, né, que ela é, portanto, totalmente mutável. Essa criança que está olhando para esse objeto, ela vai notar que existem, sob a face da Terra, diversas substâncias com potencial de gerar estados alterados de consciência e que podem ser naturais, podem ser sintetizados, etc. E que esses estados alterados de consciência foram buscados ao longo de toda a história pela humanidade e creio que não deixaram de ser, né? E que num certo momento, no século XX, o Estado moderno decidiu proibir algumas substâncias, né? Proibir algumas e não proibir outras. O marciano, ou a criança, ou o índio ia perceber que não é possível encontrar qualquer lógica nas escolhas estatais, né? Porque substâncias potentes, como o álcool, por exemplo, não são proibidas, né? E além de não ser proibidas, a publicidade induz seu consumo a qualquer horário do dia na televisão, né? Então eu não ia conseguir entender como é que o Estado fez essa escolha de qual substância ia ser proibida e qual não. E aí ele enlouqueceria, não sei, né? Mas talvez ele, se ele quisesse procurar uma resposta, ele ia ter que pesquisar sobre a genealogia da proibição de cada uma das drogas, né? Como que não houve um momento na história no qual se veio um decreto divino que diz as drogas a partir de agora vão ser proibidas, né? Cada droga tem uma história, a proibição de cada droga tem uma história, né? As regras não caem do céu. É um pouco isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Tá vendo da onde é que vem essa grande regra, esse grande código penal, né? Tem diversos trabalhos do direito penal que bastante interessantes que justamente trabalham nessa perspectiva de ver como que surgiu, por exemplo, o Código de 1830, o primeiro Código Penal do Brasil, né? Bem interessante. Tem um livro da Zaide Machado Neto que se chama Direito Penal e Estrutura Social, um clássico do direito penal no Brasil, que ela traz os anais das discussões dos deputados lá em 1827, 1828, 1829, vendo que os deputados discutiam naquele período. E inclusive tinha propostas de importação de códigos, né, que impedissem aos alemães, por exemplo, que eles mandassem para cá um código para nós, porque daí seria um código que não seria condicionado pelas idiosincrasias do período imperial, né? Mas então as regras não caem do céu. E aí esse nosso sujeito iria descobrir que os objetivos dos Estados e da União dos Estados, das Nações Unidas, para justificar o proibicionismo são todos mentirosos, são todos até mesmo cínicos, né? E que, fazendo essa genealogia, é possível descobrir o que está por trás de cada uma das proibições, né? Que, por exemplo, por trás da proibição da maconha tem a questão de controlar negros recém-libertos, né? Porque era uma prática desses negros recém-libertos, que a proibição do álcool, né? Você sabe que o álcool foi proibido nos Estados Unidos de 1919 a 1932, período da lei seca, né? Tem filmes sobre isso, Al Capone, etc. Foi uma reação puritana norte-americana desses republicanos que até hoje estão devastando o mundo por aí, né? Que era uma reação puritana aos imigrantes, né, que tinham por hábito consumir bebidas alcoólicas, que a erva mate já foi proibida num certo momento da história, né? Não sei como que nós viveríamos lá na UFSC sem o nosso chimarrãozinho das quintas-feiras, né? Mas a erva mate foi proibida, porque era uma bebida diabólica, né? Os jesuítas, os índios bebiam e aí os jesuítas achavam que era uma bebida diabólica e aí a erva mate foi liberada posteriormente porque os jesuítas, que não são bobos, descobriram que tinha um grande potencial econômico naquela substância, né? Mas esse exercício é um passo necessário para que eu possa sustentar aqui uma alteração radical na atual política de drogas, né? Para que vocês de algum modo não se assustem, né? Porque eu vou defender aqui a tese radicalmente antiproibicionista, né? Que defende o completo divórcio entre direito penal e drogas, né? Que a questão das drogas não seja tratada, nem mesmo o comércio e a circulação, por meio do direito penal. Então, por isso, esse exercício relativizador. E que essa proposta não é uma proposta descolada da realidade, ao contrário, é uma alternativa que creio bastante lúcida, porque é a única que leva em conta tudo o que a gente já sabe sobre os efeitos do proibicionismo, né? Sobre o que o proibicionismo gerou
ao longo da história, né? E a gente sabe isso tudo que a gente já sabe, a gente sabe muito graças à criminologia crítica, né? A criminologia crítica, que é desde onde estou falando aqui, que é esse saber que desde os anos 60, no mínimo, pensa, né, sobre a concreta atuação do sistema penal, ver como é que o sistema penal atua diretamente na sociedade, né? E é a única alternativa lúcida porque ela não se descola da realidade, ela não se ancora sobre equívocos, sobre mentiras, sobre tabus, né, sobre a interdição ao pensamento ou mesmo sobre a má-fé. Né? Então, é um pouco isso que eu vou tentar trabalhar aqui. Né? A criminologia crítica já deslegitimou irreversivelmente o proibicionismo, né? Já demonstrou todos os seus efeitos perversos, já demonstrou os seus efeitos, as suas funções não declaradas, né, como estratégia biopolítica de controle da pobreza e como estratégia geopolítica de intervenção norte-americana em países da América Latina, por exemplo. Então, eu vou tentar tratar aqui, a partir desse acúmulo criminológico crítico, do que chamam de efeitos perversos do proibicionismo. Eu não vou falar aqui nenhuma novidade, né? O que eu estou falando já se fala há muito tempo. Em 1976, por exemplo, o professor Roberto Lira Filho, na sua palestra de encerramento do Simpósio Internacional de Direito Penal, escreveu um artigo chamado Drogas e Criminalidade, que está publicado na Revista Brasileira de Direito Penal, vocês podem achar na internet esse artigo, já trabalhando em chave antiproibicionista, lá em 1976, professor Roberto Lira Filho. A criminologia crítica brasileira seguiu pensando sobre isso a partir de autores de enorme excelência, né? Maria Lúcia Caran escreveu em 91 de Crimes, Penas e Fantasias, também com argumentos devastadores sobre o proibicionismo. Logo após, livro da professora Vera Malaguti Batista, chamado Difíceis Ganhos Fáceis, né? Também devastando o proibicionismo. Aqui nessa ilha, em 1995, Saulo de Carvalho, orientado pela professora Vera Regina Pereira Andrade, escreveu sobre política criminal de drogas, né? Também demonstrando o equívoco da opção proibicionista. Esse título, Difíceis Ganhos Fáceis, é bastante feliz, né, da Vera Malaguti Batista. Difíceis ganhos fáceis, drogas de juventude pobre no Rio de Janeiro. Sobretudo porque eu já vi, não sei quem está na militância da advocacia também já viu, penas serem aumentadas em razão de tráfico de drogas pelo lucro fácil, né? Lucro fácil de meninos que estão aí, a maior parte desses traficantes, né, são meninos pobres que estão vendendo drogas e que ou são presos ou morrem com bastante rapidez, né? Então, não consigo ver onde é que está a facilidade nesse lucro, né? Não tem nenhuma facilidade nesse lucro. Mas então eu preciso avisar que eu não tenho nenhuma novidade teórica. Eu estou falando aqui a partir dos ombros, né, desses gigantes que já disseram há muito tempo isso que eu vou dizer aqui para vocês. Eu não vou também entrar na exegese da reforma do Código Penal, isso vocês podem fazer, é a tarefa mais fácil. Desde o meu ponto de vista, não tem grandes mudanças, né? O que me parece é que a nossa comissão de juristas parece que não considerou nem um pouco o que a gente já sabe sobre o proibicionismo, né? E talvez por isso que na exposição de motivos, né, o jurista Técio Lins e Silva, que foi responsável por essa parte, ele fala só umas 2, 3 linhas sobre o assunto, né? Ele diz de uma forma acanhada, quase envergonhada, assim, que em relação ao tráfico e seu financiamento, a proposta é rigorosa, podendo as penas chegarem a mais de 21 anos. Mas não tem qualquer explicação do porquê que todo o saber já produzido no Brasil sobre esse assunto foi desconsiderado. Não apenas a criminologia crítica, a nossa sociologia da violência, trabalhos de antropólogos, Alba Zaluar, Michel Missi, Luiz Eduardo Soares, o nosso cinema, a nossa música, né? Todos esses saberes já trataram a contento desse tema. Então eu acho que no projeto de Código Penal não tem qualquer alteração substancial, apesar da descriminalização do consumo, né? O desembargador que me antecedeu aqui já tratou de maneira exegética de como que está disposto na reforma, então essa descriminalização do consumo, a questão de ter a quantidade agora, então eu nem vou entrar muito nisso.
Mas a grande novidade é essa, a descriminalização do consumo. Isso não é nada mais do que o óbvio, né? É o que a maior parte dos países europeus já fez, né? Isso não é nada radical, né? Nem um pouco. 7 ex-ministros da Justiça entregaram uma carta ao Supremo Tribunal Federal, que vai decidir logo acerca da inconstitucionalidade do crime de posse para consumo, né? O Tarso Genro, Márcio Tomás Bastos, Aloysio Nunes, José Carlos Dias, Nelson Jobim, José Gregório entregaram já uma carta ao STF defendendo a descriminalização do consumo. Até o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já defende a descriminalização do consumo, até o Drauzio Varela já defende a descriminalização do consumo. Daqui a pouco até a Ana Maria Braga e a Glória Pérez creio que estarão defendendo a descriminalização do consumo. Então não é nenhuma vanguarda a descriminalização do consumo, né? Não é nada mais do que óbvio. Mas, apesar de ser óbvio, eu creio que é uma medida importante em si mesmo, né? Eu não estou com aqueles que acham que a descriminalização do consumo é despicienda. Eu acho que ela é em si mesmo importante, por vários motivos. Porque ela, por exemplo, pode abrir espaço para um tratamento adequado daqueles consumidores problemáticos, daqueles consumidores que precisam de tratamento. Nem todos os consumidores precisam, mas alguns precisam. Para esses que precisam, a proibição só prejudica a possibilidade de tratá-los. Além disso, diminui a habilitação primária, a criminalização secundária, então diminui o espaço de intervenção estatal na vida das pessoas, então significa o reconhecimento de um importante espaço de autonomia da vida das pessoas. Além disso, um delito que é evidentemente inconstitucional, e até acredito que o STF possa declarar logo isso deixa de ser um delito, que é bastante importante também. E além disso, desestabiliza o proibicionismo, né? É mais uma vitória, digamos, do movimento antiproibicionista que tem lutado, inclusive nas ruas, né, contra essa opção proibicionista. Então me parece que é uma vitória importante, mas apesar de importante, está muito aquém do que a gente precisa, porque o que a gente precisa é declarar paz, acabar com a guerra às drogas, né? Acabar com esse combate militarizado, combate por meio de fuzis, combate por meio de assassinatos, combate por meio de helicópteros, né? É isso que nós precisamos, me parece, com bastante urgência. Mas eu vou entrar então agora em alguns efeitos que chamarei de efeitos perversos do proibicionismo, né, que são os custos do proibicionismo, para que a gente responda a pergunta, né, os benefícios da proibição superam os custos ou os custos superam os benefícios, né? Essa é a pergunta que eu estou colocando aqui para vocês. Os custos superam os benefícios ou os benefícios superam os custos? Falar do proibicionismo, desde um ponto de vista, é falar dos seus efeitos perversos. O primeiro dos efeitos perversos, já foi tratado aqui por quase todos os palestrantes, é a questão carcerária, né? A questão da superlotação carcerária. Isso já foi tratado aqui também por quase todos os palestrantes, mas no Brasil nós estamos chegando nos 600 mil presos, né? Desses 600 mil presos, 23% da população carcerária masculina e 60% da população carcerária feminina está presa por tráfico de drogas, né? Em Santa Catarina nós estamos chegando nos 17 mil presos. Desses 17 mil presos, 31% estão presos por tráfico de drogas e dos homens, né? E das mulheres também 60% estão presas por tráfico de drogas, né? Então, se a gente precisa esvaziar os cárceres, né? Isso foi tratado pela maior parte dos palestrantes que falaram antes de mim aqui, porque o cárcere produz efeitos criminosos, o cárcere não resolve em nada a questão da segurança pública, né? Nós precisamos pensar em alternativas ao encarceramento de vendedores de drogas, né? E pensar em soluções não carcerárias para os demais delitos que configuram o perfil da nossa população carcerária, como roubo e homicídio, é bastante mais difícil do que pensar em soluções não carcerárias para o caso de vendedores de drogas. Além disso, a gente sabe que a grande maioria daqueles que são presos por venda de drogas são aqueles que fazem parte do proletariado do tráfico, né? Os meros serviçais do narcotráfico, para lembrar do Caetano Veloso, né? Desses que estão na ponta de baixo da organização do tráfico, né? Que estão no varejo e que
seus ganhos não são nada fáceis, como já está amplamente demonstrado pelo nosso pensamento sociológico, pelo nosso pensamento criminológico. No caso das mulheres, nós temos uma incrível quantidade de mulas, né, de mulheres que são presas quando estão tentando entrar no cárcere, levando drogas para seus filhos, para seus maridos, enfim, e que são pegas quando se submetem à brutal, inaceitável revista íntima, né, que é uma espécie de estupro praticado pelo Estado, né, que é totalmente inaceitável, né, e, inclusive, essa é um dos pontos de aplauso desse projeto de reforma do Código Penal, desde o meu ponto de vista. Ele proíbe a revista íntima, proíbe expressamente a revista íntima. Então esse é um dos pontos que eu acho devem ser aplaudidos. E é bastante paradoxal isso, porque o cárcere é uma zona livre de interferência do controle penal das drogas, né? Eu chamei de zona livre de interferência na minha dissertação o Presídio Central de Porto Alegre, por exemplo, porque eu entrevistei algumas pessoas que estavam lá para fazer a dissertação e todos me contaram que lá dentro ocorre um consumo tacitamente legalizado. Né? Em que sentido? O consumo lá é tacitamente legalizado porque todas as autoridades, os policiais militares que cuidam diretamente do cárcere, os promotores de justiça da Vara de Execuções Penais, juiz da Vara de Execuções Penais, todos sabem que o consumo lá dentro ocorre e permitem esse consumo, né, como uma estratégia de manutenção da ordem carcerária, né, permitem que o consumo lá aconteça. Então, dentro do cárcere, o consumo é tacitamente legalizado, uma zona livre de interferência do controle penal das drogas. Da mesma forma, o encarceramento de adolescentes, né, adolescentes que são encarcerados em razão desse crime e que em várias casas prisionais, enfim, vamos dispensar as metáforas aqui, né, são medicalizados com substâncias muito mais potentes em relação às quais eles foram presos. Né. Isso não sou eu quem está dizendo, a juíza do Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre, que é a Vera Deboni, disse isso em entrevista, né, que não suportava mais, ela não conseguia sequer ouvir os adolescentes que chegavam lá no seu juizado, né, porque os adolescentes chegavam embotados, chegavam chapados, chegavam medicalizados de remédios lícitos. Né. Então, isso é também um problema bastante sério. Tudo isso que eu estou falando aqui foi comprovado, por exemplo, por uma pesquisa encomendada pelo próprio governo, né, que foi realizada pela UNB e pelo FRJ, pela Ela Castilho, chefiada pela Ela Castilho e pela Luciana Boitê, né, que foi intitulada Tráfico de Drogas e Constituição. Se vocês quiserem, vocês podem baixar na internet essa pesquisa que elas fizeram. E elas mostraram qual o perfil daqueles que são encarcerados por tráfico de drogas. Em geral, pequenos traficantes, presos em flagrante, com pequena quantidade, pobres, enfim, etc. Tudo isso que a gente já sabe. Então, se o governo lê as pesquisas que ele encomenda, né, a gente espera que leia, porque, afinal de contas, a gente está pagando essas pesquisas, ele já sabe disso tudo também que eu estou falando aqui. E, além disso, grande parte desses encarceramentos são encarceramentos cautelares. Né? Na prática, um sujeito que é flagrado, na maior parte das vezes, com droga e é enquadrado em tráfico de drogas, ele vai responder todo o processo preso. Né? E, geralmente, preso baseado na ideia autoritária de garantia da ordem pública. Né? Prisão cautelar baseada na garantia da ordem pública, uma ideia totalmente autoritária, essa que deveria, sem dúvida, ser excluída também do CPP. Então, esse é o primeiro efeito perverso. A superlotação carcerária, se a gente quer resolver isso, sem dúvida tem que pensar sobre alternativas ao controle penal das drogas. Um segundo efeito perverso é o número de homicídios. Né? Se a gente for pensar também sobre esse tema, nós também vamos ter que pensar sobre a questão das drogas, né? E, sobretudo, do incrível nível de letalidade da nossa polícia. Né? O incrível nível de letalidade da nossa polícia está totalmente vinculado à guerra às drogas. Né? Da proibição decorre a constituição de uma economia clandestina das drogas, né? E a necessidade de defesa desse negócio alimenta o tráfico de armas, que matam, né? Fuzis que arrebentam. Né? Então essa guerra às drogas é uma guerra, na verdade, contra pessoas que vendem drogas. Né? E as pessoas que vendem drogas na ponta do varejo são meninos pobres. Né? E esses meninos pobres viram efetivamente soldados. Né? Se eles estão
lutando uma guerra, obviamente que eles virarão soldados, né? Só que vão ser soldados sem a roupa de super-herói dos soldados que são os seus inimigos, né? Eles não vão ter colete à prova de balas, porque geralmente andam descamisados e descalços, né? Não passam dos 18 anos geralmente também. São esses os grandes inimigos da nossa sociedade, né? Esses que a gente vê presos, né? O mega traficante foi preso, né? Daí sai lá o sujeito de bermuda e chinelo, né? Enfim, né? Será que são esses os nossos grandes inimigos, esses descamisados, né? Me parece que não. Até jogos de videogame reproduzem essa estética da guerra às drogas, né? As nossas crianças jogam jogos de videogame cujo objetivo é matar pobres, né? Isso é bastante preocupante, né? Nesse contexto se constitui um ethos guerreiro, né? Que essa categoria do Norbert Elias, ressignificada pela Alba Zaloar, porque esses meninos pobres acabam constituindo sua identidade a partir desse ethos guerreiro, né? A partir do valor que a arma adquire, e com isso conquistam um sucesso com as meninas, tendo uma arma, por exemplo, né? Porque afinal de contas um pouco, e aí essa identidade, essa ideia de guerra, de combate ao inimigo, sem dúvida nenhuma está na gênese da nossa violência urbana. Para isso basta vocês escutarem, ouvirem, né, e pensarem sobre letras de funk, por exemplo, né? Vocês vão ver ali totalmente constituído o ethos guerreiro, exatamente do que eu estou falando. A arma se torna sinônimo de status, um pouco como o carro é sinônimo de status para os jovens da classe média. E além disso há uma total inter-relação entre a superlotação carcerária e o número de homicídios, né? Os grupos, não posso falar em crime organizado aqui na frente da minha orientadora de jeito nenhum, né? Mas enfim, grupos que de algum modo têm uma certa organização e praticam essa atividade, né, se constituíram inicialmente dentro do cárcere, né? O Comando Vermelho, por exemplo, surgiu dentro do cárcere, do presídio, e o pessoal me corrija se eu estiver errado, né, mas surgiu no presídio da Ilha Grande, quando presos comuns ficaram juntos com presos políticos, né, e daí se politizaram e daí fizeram o Comando Vermelho, né? O PCC, da mesma forma, surgiu diante da tragédia carcerária em São Paulo, né? Então, a superlotação carcerária e o número de homicídios está totalmente ligado, né? E aí a gente observa, embotado, né, o assassinato massivo de jovens da periferia, de subcidadãos, né, de corpos que são matáveis e que ninguém dá a mínima bola, né? Como o professor Jacinto falou hoje de manhã, eram 20, mas eram todos traficantes, então sequer interessa saber o nome, né? Então isso é bastante preocupante, né? Pensando a partir de uma perspectiva de longo alcance, citando aqui a Vera Malagu de Batista, né, o que a gente observa é um total processo de continuidade que vai de Canudos ao Morro do Alemão, né? Um processo contínuo de matança de pobres em nosso país, né? E vejam que é importante frisar para vocês que não se trata aqui de demonizar policiais, né, de maneira alguma. Eles também são vítimas nessa guerra, também morrem com enorme frequência, né? Geralmente são recrutados no mesmo segmento social, na mesma classe social, né? No qual as suas vítimas são recrutadas, né? E não é por outro motivo que um dos grupos antiproibicionistas mais atuantes hoje é formado justamente por agentes da lei, por juízes, por promotores, por policiais, né? Por exemplo, a Maria Lúcia Caram, o Orlando Zacconi, temos aqui o Rubem Casara, Geraldo Prado, enfim, todos esses agentes da lei, né, digamos, que estão lutando contra essa opção proibicionista, né? Então, não se trata de demonizar policiais de maneira alguma, eles também são vítimas, também estão morrendo nessa guerra. Um terceiro efeito perverso, que eu nem vou entrar, porque meu tempo também já está indo, é a questão da corrupção policial, né? Está também totalmente ligada a essa inter-relação entre a economia clandestina das drogas e a economia clandestina das mercadorias políticas, né? Há uma troca entre a economia clandestina das drogas e as mercadorias políticas que são vendidas por agentes da lei
E isso o proibicionismo aqui permite, né? Eu nem vou entrar nisso, o Tropa de Elite, se ele tem algum mérito, e creio que tem muito pouco, tem quase nenhum, porque legitimou totalmente o extermínio, mas ele mostrou bastante bem como ocorre essa inter-relação entre economia clandestina das drogas e economia clandestina das mercadorias políticas. Um quarto efeito perverso, daí mais ligado à questão do uso, né, é a dificuldade de tratamento do usuário problemático em razão da estigmatização que deriva da proibição. Aquele sujeito que precisa de auxílio, aquele que está com consumo problemático, ele acaba não procurando esse consumo problemático porque tem medo, enfim, de acabar criminalizado. Então esse é um outro efeito perverso bastante preocupante. Um quinto efeito perverso é a difusão de doenças infecto-contagiosas em razão do uso desinformado, do uso não higiênico, que também é uma consequência da proibição. E aqui a gente encontra as dificuldades de implementação de políticas públicas de saúde em relação à questão das drogas, e isso por culpa do proibicionismo. No Brasil tem uma história já bastante conhecida, né? Os primeiros médicos que foram implementar políticas de redução de danos no Brasil, em Santos, no final dos anos 80, política de redução de danos, essa política deles consistia, isso também utilizado em todos os países da Europa, consistia porque o problema que eles tinham lá era a difusão de doenças no cárcere em razão do compartilhamento de seringas, né, do consumo de cocaína injetável dentro do cárcere. Então a política de redução de danos consistia em convencer os presos a não compartilhar seringas e, além disso, em distribuir seringas, né, para que esses presos não compartilhassem. Essa política de redução de danos, isso é utilizado na maior parte dos países europeus, que tem salas de consumo, né, que tem políticas de substituição de drogas mais potentes por outras menos potentes, né, isso está totalmente comprovada a eficácia de políticas como essa. Esses médicos lá de Santos, no final dos anos 80, que foram fazer isso, eles foram presos, né, foram presos por apologia às drogas, em razão dessa política de redução de danos que eles foram adotar lá. E aí depois os outros médicos que seguem essa mesma linha da redução de danos tiveram que começar a trabalhar por meio de habeas corpus preventivo, né? Tiveram que começar a fazer habeas corpus preventivo para poder trabalhar na redução de danos. E um sexto efeito perverso que eu considero é a interdição ao debate, né? Da proibição deriva um tabu, né? Inclusive em razão desse delito também, desde o ponto de vista inconstitucional, que é o de apologia ao crime, né? E isso, as primeiras pessoas que quiseram ir às ruas do Brasil protestar contra a política criminal de drogas foram criminalizadas, né? Foi necessário que advogados auxiliassem eles, impetrando habeas corpus em vários lugares do país. Esses habeas corpus foram deferidos para que os manifestantes pudessem ir às ruas defender alterações na política criminal de drogas. Isso acabou chegando no STF, né, por uma DPF intentada pela Procuradora da República, Débora Duprá, e o STF decidiu então que essas manifestações são lícitas e evidentemente estão abarcadas pela liberdade de expressão e que ninguém pode ser criminalizado por ir à rua pedir a alteração de lei. Se fosse assim, todos os palestrantes aqui desse evento sairiam daqui presos, né? Então um absurdo completo, né? Lá em Porto Alegre, o Saulo de Carvalho e a Mariana Garcia tivemos a oportunidade de impetrar durante 3 anos seguidos o habeas corpus, os movimentos antiproibicionistas, e nesses 3 anos, demos a sorte gigantesca porque era sempre no plantão e sempre encontramos juízes dispostos a deferir ações constitucionais como essa. Era bastante complicado, a gente chegava no fórum para distribuir o habeas corpus, né? E era alvo de risadinhas, né? Enfim, e ninguém entendia que se tratava de questão bastante séria. E o movimento antiproibicionista, que cresceu, que está bastante consolidado no Brasil hoje, é responsável, sem dúvida nenhuma, por avanços que estamos obtendo, apesar dos perigos prementes sempre de retrocesso, né? Mas eu não sei se vocês viram a capa da revista Carta Capital hoje, né? Que foi me parece uma conquista bastante importante, a assunção de posição da revista Carta Capital pela legalização do comércio, da produção e do consumo de todas as substâncias. A Carta Capital hoje marcou posição nesse sentido. Nós também, lá em Porto Alegre, nós teve numa ocasião no qual a gente perdeu o habeas em primeiro grau e só ganhou no tribunal. E aí o
uns meninos, colegas de alguns de vocês, estudantes de Direito do primeiro semestre. O menino estava no primeiro semestre, Pedro Gil, eu uso o nome dele aqui porque ele permite. Ele fez uma crítica bastante veemente à decisão do magistrado de primeiro grau. O magistrado de primeiro grau simplesmente foi ao Ministério Público denunciá-lo, e o Ministério Público o denunciou por difamação, né? E esse menino, de 19 anos, no primeiro semestre da Faculdade de Direito, iniciou a sua vida nas letras jurídicas com esse trauma gigantesco de ser réu, né, num processo judicial em razão, me parece, da incompreensão desse magistrado acerca do que significa debate público, que significa liberdade de expressão e etc. O Pedro Gil ele não pôde se dar ao luxo de responder ao processo e lutar pela absolvição, porque ele ficou com medo da condenação, é um estudante de Direito, enfim, quer fazer concursos, etc. Então ele aceitou a suspensão condicional do processo, e agora a gente está brigando por meio de habeas corpus. O habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já perdemos, o habeas corpus está no STJ agora, e vamos ver o que o STJ vai dizer para trancar essa ação penal em relação ao Pedro Gil. Isso tudo, desde o meu ponto de vista, é uma consequência bastante grave do proibicionismo, né? E aí, além dessa proposta de reforma penal, tramita ao mesmo tempo no Congresso Nacional uma proposta que é ainda pior, né? Que é do deputado Osmar Terra, né? Cuja a grande sugestão é uma grande proposta é que o governo passe a apostar nas comunidades terapêuticas, né? Que o governo possa dar dinheiro para as comunidades terapêuticas, geralmente comunidades terapêuticas cuja bancada evangélica possui várias, né? Inclusive o Marcos Feliciano, né? Nosso eminente presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, né? Que defende a cura gay, né? Defende a criminalização da heterofobia, ao menos isso me parece que não está na reforma do Código Penal, acho que não, né? É proprietário de uma comunidade terapêutica, né? A proposta do Osmar Terra quer justamente dar dinheiro para essa bancada evangélica para que os tratamentos sejam feitos nesses lugares que não raros são denunciados em razão de prática de tortura, né? Então isso é bastante preocupante. E aí eu passo para a segunda parte da palestra, que é bastante mais curta, eu já estou me encaminhando para o final. Eu fiz uma dissertação de mestrado em 2007, 2008 sobre esse assunto. Quando eu fiz essa dissertação de mestrado, tudo isso que eu falei já estava dado, né? Essa foi, digamos, a minha revisão teórica para poder tratar desse assunto, né? Mas eu tinha que fazer uma dissertação de mestrado, e uma dissertação de mestrado não é um fichamento de livros, né? Tem que ter uma pesquisa na dissertação de mestrado, não precisava fazer uma coisa diferente do que já tinha sido feito, não podia fazer o mesmo do que esses outros autores já fizeram. Então, uma das perguntas que me incomodavam era a seguinte: por que, né, se do ponto de vista teórico, né, a criminologia crítica já demonstrou exaustivamente o equívoco dessa atual política, né, por que é praticamente impossível de transformá-la? Né? Por que qualquer tentativa de mudança é vista com olhos de espanto pela sociedade? E na época era muito pior, né? Na época nós não tínhamos o Fernando Henrique Cardoso, o Drauzio Varela e outros e ministro da Justiça e outros bons moços do nosso lado, né? A coisa era bastante pior, né? E aí eu percebi que no cotidiano, né, no conservadorismo do homem médio, que o proibicionismo se sustenta, né? Do homem médio, do cidadão de bem, né? O proibicionismo se sustenta aí nesse cotidiano, nesse caldo cultural, né, daquele que se recusa a pensar mais profundamente sobre o assunto, tem uma certa preguiça intelectual, né, nesse caldo de tabu e de desinformação que o proibicionismo encontra o seu principal sustentáculo, né, e que a luta antiproibicionista então tem que se dar fundamentalmente também nesse plano cultural, né. É justamente, desde o meu ponto de vista, essa legitimação cultural do proibicionismo que sustenta a atitude descompromissada da Comissão de Juristas, a atitude descompromissada que a Comissão de Juristas adotou ao tratar desse tema do novo Código Penal. Desse ponto de vista cultural, eu creio que a proibição gera dois efeitos também, né? Simplificando. Um deles é a desinformação, né?
é o completo desconhecimento acerca do tema, a vedação do diálogo, né? O que, sem dúvida nenhuma, contribui para a difusão de consumos problemáticos, né? Por exemplo, pais que não podem conversar direito com filhos sobre esse assunto, porque tem um tabu aí, né? Tem um interdito aí. E o outro é a glamorização, né? Da proibição deriva uma aura transgressiva aos usos, né? Isso é bastante evidente quando a gente pensa sobre as manifestações de estilo da juventude, né? Observe, por exemplo, os cânticos das torcidas de futebol, né? Vários tratam de temas que envolvem drogas, né? Isso por quê? Porque da proibição deriva essa aura transgressiva, o que sem dúvida nenhuma pode ser uma espécie de marketing invertido que induz o consumo, né? Então, ao contrário de reduzir o consumo, sobretudo em relação aos adolescentes, isso induz o consumo. Eu confesso ficar aqui totalmente tentado a cantar músicas da geral do Grêmio, mas não farei isso, vou me controlar e respeitar o espaço. Mas observem, né? Vejam o que a juventude está cantando e pensem por que ela está cantando isso. E aí é que surge uma pergunta que eu considero importante responder, né? Que é, com a legalização o consumo aumentaria, né? Isso às vezes parece evidente, mas desde o meu ponto de vista não é nem um pouco óbvio, né? Não é nem um pouco óbvio e sem dúvida está na mesa para a gente pensar, né? Em Portugal, por exemplo, no qual foi descriminalizado o consumo em 2000, já faz 13 anos que houve a descriminalização do consumo em Portugal, houve inicialmente um pequeno aumento do consumo e depois isso se estabilizou. Mas, ao mesmo tempo, houve uma diminuição do consumo em relação a jovens, né? O que é um resultado interessante, né? Diminuiu o consumo em relação a jovens. E, além disso, aumentou sensivelmente a procura por tratamento em relação a usuários problemáticos, diminuiu radicalmente a difusão de doenças infecto-contagiosas, né? O que também é um resultado que me parece importante. Então, em Portugal foi totalmente exitosa a descriminalização do consumo. Aqueles que têm interesse em se aprofundar no tema, entrem lá no site do IDT, que é o Instituto de Drogas e Toxicodependência de Portugal, no qual vocês vão encontrar várias pesquisas, dissertações de mestrado, tese de doutorado, feitas lá em Portugal, acompanhando o que aconteceu com a descriminalização do consumo que se deu lá em 2000. Né? Então, esse é um tema para pensar, né? A gente convive diariamente com um ambíguo embate cultural sobre esse assunto das drogas, né? De um lado, a gente tem essa desinformação e a glamorização, que é consequência do proibicionismo e a demonização também, né? De algumas práticas tóxicas, e de outro, a gente vê consumos que são louvados em comerciais no horário comercial, né? No horário, em qualquer horário. O álcool, em qualquer horário da televisão, a gente pode encontrar comercial de cerveja com jogadores de futebol, né? Então, por que se a gente fosse discutir sério sobre esse tema, por que a gente não defende a proibição do comercial do álcool, né? Isso me parece que é uma medida que eu apoiaria na hora, né? Não pode ter comercial de álcool, não tem porquê. Porque comercial gera um problema bastante sério, né? Então, eu acho que é importante pensar sobre esse assunto, sobretudo para tentar escapar desses preconceitos que foram forjados por anos de animosidade infantil ante certas drogas, né? E ao mesmo tempo que outras são louvadas em comerciais no horário nobre, né? Pelo treinador da seleção brasileira e por jogadores da seleção brasileira. E geralmente propagandas machistas, né? Propaganda de cerveja, a maior parte delas são machistas. Então, retomando a pergunta do início da palestra e me encaminhando ao final, para o final, né? Os benefícios da proibição superam os custos ou os custos superam os benefícios, né? Do meu ponto de vista, creio que os custos, o que chamei de efeitos perversos da proibição, superam em larga medida os benefícios da proibição, né? E os benefícios da proibição existe algum, né? Caso positivo, nós temos que defender automaticamente a proibição do álcool, né? Se vale a pena proibir
as drogas, então vale a pena também proibir o álcool e vamos tratar do problema da questão do trânsito, né, dos homicídios de trânsito, da questão da violência doméstica, que o álcool está sem dúvida nenhuma na gênese, a gente vai ter que proibir o álcool. Se os benefícios superam, é lógico, né, que a gente tem que proibir também o álcool. Eu creio que não há qualquer benefício, né? Em quase um século de proibição, nós não diminuímos nem a oferta, nem a demanda, né? E não por qualquer falta, né? Os Estados Unidos dispensam bilhões no seu combate às drogas e também não conseguiram, né? Nós não precisamos de mais armas, mais helicópteros, mais colete à prova de balas, né? Não vai adiantar mais, porque não se vai obter o objetivo declarado da ONU de erradicar certas substâncias da face da Terra. Isso não vai se conseguir, né? Já se tentou de tudo que é jeito e não vai se conseguir. Então eu creio que é evidente que a gente, em séculos de proibição, não diminuiu nem a oferta, nem a demanda. O acesso às drogas é absolutamente fácil para qualquer pessoa que deseja consumi-las, né? As drogas ilícitas. É totalmente fácil. É mais fácil para um menor de idade comprar uma substância ilícita do que comprar uma substância lícita, né? O vendedor de uma substância ilícita não vai pedir a carteira de identidade daquele menor que estiver comprando, né? Então, o modelo atual é o do descontrole, né? O descontrole é o do modelo atual. É muito mais fácil também obter uma droga ilícita do que um psicofármaco de tarja preta, né? Muito mais fácil. Então, isso mostra que, desde o meu ponto de vista, a legalização não significa o descontrole. O descontrole é o que temos, né? O que temos hoje é um mercado livre, né, que simplesmente opera com uma variável a mais, que é a proibição, e dessa variável a mais disso que decorre vários problemas, enfim, essa variável a mais, a proibição, faz com que os sujeitos tenham que cobrar dívidas por meio de assassinatos, faz com que os sujeitos tenham que comprar armas para defender seus territórios, né? Mas é um mercado livre que simplesmente opera com uma variável a mais, né? Então, pensar numa solução antiproibicionista é pensar numa forma de controlar com maior eficácia essa questão, né? Buscar regimes de controle específicos para substâncias específicas. Cada uma das substâncias que hoje são proibidas podem se submeter a regimes específicos, não precisa ter o mesmo para cada uma delas, né? Nós temos vários regimes, temos o regime do álcool, temos o regime dos psicofármacos, né? Então a gente pode tentar pensar sobre isso, né? E eu não estou dizendo aqui que nós não temos problemas com drogas lícitas, né? O alcoolismo é um problema bastante sério, né? A questão é que a gente não mata e nem encarcera o executivo da Ambev, né? Em razão dos problemas do alcoolismo, né? O consumo desregulado de psicofármacos também é um problema totalmente sério, né? Nós estamos vivendo uma sociedade altamente medicalizada, nós tomamos remédio, psicofármaco por tudo, por todos os motivos, mas também ninguém cogita de ir lá de helicóptero prender o executivo da Bayer, né, que vende os remédios, né? Então é um pouco isso, a gente pode tratar os problemas derivados do álcool, dos psicofármacos, mas para isso a gente não precisa matar ninguém, né? Isso é bastante importante. Então, em suma, a guerra às drogas responsável pelos assassinatos em massa da nossa juventude pobre e pelo encarceramento massivo não nos trouxe qualquer benefício, né? Esse é meu ponto de vista, ancorado na tradição da criminologia crítica brasileira que pensou sobre esse assunto, né? E eu espero que um dia tenhamos uma comissão de juristas mais corajosos e que possam levar tudo isso em conta. Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para o debate.